Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Quero contar uma historinha para vocês. Ontem, ali por volta das 7h30 da noite, saindo aqui da TV Guará, peguei uma carona com um amigo de longa data e conversamos sobre as posturas simples da vida, da existência, de estar aqui neste pequeno planeta tão maltratado. E nós, recém-passados dos 50, concordamos numa opinião de que a alegria é fundamental, de que a postura otimista perante a vida é fundamental, de que a fé, a força e a vontade de viver é fundamental. Com este sentimento tão simples, que uma criança de 8 anos é capaz de discernir, de compreender, com este método tão elementar, nós conseguimos tocar a nossa vida sem parar, sem se importar com as agruras e as coisas pequenas que estão sempre tentando nos impedir de evoluir. Mas, quando nós vemos que a alegria, a força e a fé são a força motriz, a força motora de fazer com que a gente siga em frente, a gente percebe que nada pode nos deter, porque o nosso caminho nós que traçamos. Do nosso jeito, cada um do seu jeito, como cantou Frank Sinatra, Elvis Presley melhor ainda, o meu jeito. Então, faça do seu jeito. É certo, mas faça com força, com fé, com coragem, acreditando que sempre as coisas vão acontecer de um jeito melhor, mais hora ou menos hora. Hoje nós vamos tratar de um tema mais suave aqui no programa. Embora vamos falar de política, e política é capaz de construir países, mas também é capaz de destruir reputações, às vezes pelo dono da própria. Nós vamos falar de comunicação, de jornalismo, vamos falar de universidade, esta instituição tão perseguida ultimamente e de uma forma tão equivocada. É o mesmo que perseguir uma igreja, um terreiro de mina, uma igreja evangélica. A perseguição é sempre triste. Vamos falar sobre isso também. E também vamos falar sobre literatura, sobre poesia, essa coisa também tão pouco compreendida. Hoje recebemos o colega jornalista e escritor Félix Alberto Lima. Félix, foi longo a minha abertura, é que isso é emocionante. Você está vindo pela segunda vez, seja muito bem-vindo aos analistas. Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guará. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui. E antes de a gente entrar em qualquer assunto, assim, vale o registro. Suas palavras foram certeiras, foi exatamente na veia. Eu acho que a vida é isso, a vida está precisando de fé, de coragem, de força e de que a gente acredite mais. A vida precisa, acho que, sobretudo, de poesia. Eu acho que a gente precisa colocar mais poesia nas coisas que a gente faz no dia a dia. Simplificar mais as coisas para que a vida, enfim, caminhe no seu devido curso. Eu acho que é isso que se deve fazer, é nisso e nesse projeto que se deve acreditar. Somatizar problemas, e esse cara que ele falava lá no começo, da carona, coincidentemente, é este que vos fala. E nós falávamos disso, falávamos das coisas boas da vida e que às vezes ficam no segundo plano, né? E a gente não valoriza, às vezes, essas coisas, as coisas simples, essas que são a mola, realmente,
do nosso cotidiano. E aí a gente coloca isso no segundo plano e começa a somatizar, a criar problemas. E é nesse contexto aí que as agruras surgem, que as adversidades vêm, e aí, claro, que tudo fica muito mais difícil. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa, me lembro que tem um poema que eu não sei ele de cor, do curitibano Paulo Leminski, que ele falava exatamente disso. Os problemas vão estar com a gente o tempo todo. Eles saem com a gente durante a semana, sai o problema com sua senhora, e aos domingos vão todos eles com os probleminhas para a missa. A vida é assim, mas e daí? A gente tem que ter força, coragem e um certo jogo de cintura para fazer com que eles não incomodem, não atrapalhem a nossa caminhada, a nossa jornada. Certamente, este meu conterrâneo é maravilhoso, leio até hoje. E eu acho que vocês estão sentindo falta do nosso amigo metaleiro aqui, Natanael Júnior, mas ele tem a ver com o contexto de hoje, porque ele foi ali jogar umas petecas para nós, resolver umas coisas que implicam aqui no cotidiano do nosso programa, da nossa vida aqui na TV Guará, e ele está lá cuidando do outro lado. Então eu vou tocando, ainda bem que é o Félix que está aqui hoje, que é um sócio aqui desse programa. Mas, Félix, eu acho que a missão do escritor, do artista de maneira geral, eu falo escritor porque acho que eu sou escritor, claro. Você também é um escritor, acho que já publicou até mais do que eu e em mais categorias. Eu acho que o escritor, independente da área que ele atue, ele é um construtor de estradas da vida. Eu estava reparando, a minha mãe, que tem 85 anos, de vez em quando ela fica na minha estante, assim, pequenininha que ela tá, aí eu vejo que ela tá tentando pegar algum livro e eu tento adivinhar. Eu digo, é esse, mãe? Ela diz, é. Aí eu pego, às vezes, ela pega e vai de capa a quarta capa. E conversa, um dos autores preferidos da minha mãe é meu amigo Everton Neto, é muito bacana isso. Ela devorou o menino que veio além. Você acha que isso é uma função ou é um acidente? Ou essa estrada que eu estou supondo que o escritor constrói, é a gente que identifica essa estrada? Como é que é isso para você? Eu acho que ele, de certa forma, o escritor é também esse engenheiro de pontes, de estradas, enfim, é aquela pessoa que ergue suas ideias, né? Mas que para que outras pessoas passem por aquele caminho também e encontrem algum sentido, ou para a sua vida, ou para a sua existência, ou para o seu dia a dia, de alguma maneira, né? Mas a literatura tem muito isso, esse peso, essa fortaleza de mexer com as pessoas. E mexe com as pessoas de certa idade, como sua mãe, que tem um excelente bom gosto quando está lendo o nosso amigo Everton, que é um excelente escritor, um ficcionista de mão cheia também, membro da Academia Maranhense de Letras e tudo. Mas também mexe com pessoas de idade, né, com jovens, com crianças também, como a literatura infanto-juvenil, como ela não enche de imaginação a cabeça das crianças, por exemplo, que são seres ali que estão em formação ainda, que estão criando uma ideia sobre o mundo. Então a literatura consegue mexer isso. Então sim, o escritor, ele é também esse construtor de pontes e consegue levar ideias e conhecimento para muita gente. E hoje, principalmente com essa coisa de internet e de rede social, essa informação que sai da cabeça do escritor, essa coisa engenhosa que ele fabrica ali, isso de uma hora para outra ela sai daqui de São Luís, está lá no Japão, ou sai dali de Portugal, está ali na África do Sul. Enfim, isso roda o mundo, gira muito rapidamente, então não tem mais fronteira. E aí isso é formidável para quem escreve, porque você consegue hoje ser um escritor universal. Você não está restrito, você não está ali com sua pena restrita apenas à sua aldeia, aos seus amigos e tudo. Então tem um pouco disso da literatura, de ser essa coisa mais, hoje, mais ainda universal.
Você citou alguns termos aí, já que nós estamos falando de escritores, para encerrar esse bloco aqui. Eu me lembrei de um escritor italiano e filósofo e um monte de coisa chamado Umberto Eco, que você conhece. Ele falou uma frase, no final da vida, ele morreu há poucos anos, ele disse que a internet, que é justamente isso que você citou aí, que hoje em dia ninguém escreve mais para sua aldeia, que a escrita, ela, em alguns segundos, ela está na grande rede. Mas Umberto Eco disse que a internet deu voz ao idiota da aldeia. O que ele quis dizer com isso, meu senhor e minha senhora? Que hoje em dia todo mundo tem voz, até quem deveria ficar calado. O que você acha, Félix, da afirmação do Umberto Eco? Não sou eu que estou dizendo isso, viu, senhora? Viu, senhor? Foi um filósofo italiano que disse. O que você acha? Mas, de certa forma, ele tem razão, porque quando ele fala que até os idiotas têm voz hoje, com essa aldeia global, com essa configuração mais universal da comunicação, é que todo mundo tem voz, o idiota da aldeia tem sua voz, inclusive, mas ali tem a senhorinha que faz a sua erva lá medicinal, que ela pode colocar aquilo ali através de alguém da família lá, colocar em rede, o agricultor que... Essa é a parte boa. Então tem coisas interessantes daquele cidadão que está lá no campo também, que hoje tem acesso à informação, que pode, a partir daquilo ali, vender de alguma forma o seu conhecimento lá, seja um produto agrícola, seja uma ideia, um pequeno texto, um pensamento, mas ele consegue dali, naquele momento ali do campo, ele joga aquilo ali numa rede e pronto, saiu da aldeia e está no mundo. Mas também tem, claro, a voz dos idiotas hoje, porque todo mundo se acha dono da razão e senhor do conhecimento, né? Ele tem opinião para tudo hoje. Hoje todo mundo tem opinião para tudo. E eu acho que o conceito, na verdade, de Umberto Eco era muito mais voltado para isso. Para esses idiotas que, de uma maneira muito ingênua, acho que eles conseguem se contrapor a tudo ou conseguem afirmar a sua ideia ou impor, mais do que afirmar, impor a sua ideia de uma maneira até, às vezes, agressiva. E esse tem sido um campo de batalha, essas redes sociais hoje em dia. Então, acho que tem um pouco disso aí. O Umberto Eco se referia mais a esses idiotas hoje que falam sem conhecimento, sem domínio do assunto, mas, de qualquer maneira, eles têm voz e eles estão lá, na rede. Certo. Félix, vamos dar uma paradinha e voltamos já para o próximo bloco aqui nos Analistas. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Félix Alberto Lima, jornalista, meu contemporâneo de Universidade Federal do Maranhão. Começamos praticamente juntos na carreira jornalística e também escritor com várias obras publicadas. Recentemente entrou para a Academia Maranhense de Letras e está lançando um trabalho novo. Mas daqui a pouco a gente vai falar desse trabalho, Félix, se você me permite. Eu gostaria de continuar explorando o homem de comunicação. Você tem a sua agência, a Clara Comunicação, que está estabelecida já há um bom tempo. Você, assim como eu, não nasceu dentro da internet. Ela nos pegou, assim, não como tsunami, porque nós, como somos da área, isso foi natural, mas a gente teve que aprender a lidar com ela. Diferente dos meus filhos, por exemplo, que já nasceram dentro da internet. Então, é a mesma coisa que usar o telefone. Isso foi natural na absorção desse mundo globalizado em termos de informação profissionalmente para você? Ou foi uma adaptação consciente? Geraldo, à medida que você falava aí, eu começava a lembrar de algumas coisas. Eu mergulhei um pouco no tempo aí e me lembrei dos tempos de universidade. A gente ali nas salas de redação do curso de comunicação social da UFMA, lá no campus do Bacanga, lá, enfrentando lá, catando milho nas máquinas datilográficas. E como era divertido aquilo, e aquilo ali pra gente era um barato, e aquilo ali não tinha fim, não tinha cansaço, e era um trabalho quase que braçal. E você não tinha acesso ali a nenhuma informação do que estava acontecendo lá fora, a não ser pelo rádio, a não ser a informação da televisão. Pelo telex, que chegava com aquele barulhinho telex, maravilhoso. Enfim, era um fax que chegava com uma notícia de agências, né? Então, eu me lembrei um pouco disso aí.
Mas ali, naquele momento em que a gente estava fazendo essa transição para essa era da informática, a gente enfrentou, claro, alguns solavancos, né, de ter acesso a essa coisa do computador, né, ali já começo dos anos 90, meados dos anos 90, a gente já estava tendo acesso ao computador e a internet logo veio depois. Então nós somos de uma geração que a gente conseguiu atravessar isso, mas sem traumas. Exato. Sem traumas, porque a gente conseguiu conviver e absorver aquele início, né? E absorveu com muita tranquilidade, apesar dos solavancos, apesar de apanhar um pouco, porque tudo era novo também, mas a gente foi se adaptando e a coisa foi fluindo e tudo. Depois dali, das salas de redação da universidade, nós já estávamos nas salas de redação dos jornais, eu, você e muitos dos nossos amigos, nas salas de redação dos jornais, onde as redações estavam começando a se equipar com a informática. Então, a informática, na verdade, ela veio para isso, ela veio para facilitar mais a vida das pessoas. E ela deu esse salto enorme, que foi a onda da internet, que facilitou a vida de todo mundo, porque o jornalista começou a ter acesso a informações, as fontes já vinham pelo e-mail, já vinham de um site que se consultava, então já começou a ter um turbilhão de informação ali. E daquilo ali fluía a sua pauta, a sua matéria, enfim, e informação era o que não faltava naquele turvelinho, naquele momento ali que a gente viveu ali, que experimentou essa transição dos anos. Então, acho que, de certa forma, nós somos de uma geração privilegiada, porque a gente passou por isso ali, do telefone fixo para o celular, da máquina datilográfica para o computador, do computador para a internet, da internet para o smartphone, do smartphone para as redes sociais, para o WhatsApp, para Instagram, Facebook, e o mundo está aí. E é tudo tão pequeno hoje, tão rápido e tão instantâneo, que parece que a gente não sente mais aquele gostinho de saborear determinadas coisas, porque não dá tempo. Um assunto, um tema, uma pauta que a gente está aqui tentando tatear, daqui a pouco ela já escapa, porque já tem uma outra nova. Então, o mundo está assim, de uma velocidade estonteante, às vezes deixa a gente meio maratinado nisso. Mas a gente tenta se acostumar com isso. A primeira vez que eu ouvi falar em telefone celular foi pela boca do nosso saudoso professor Cadorim. Sim, lembra dele? Mestre Cadorim. Eu me lembro, ele falou telefone celular, eu nunca tinha ouvido falar. Isso foi na década de 80 ainda, final dos anos 80. Mas, Félix, por falar nesse período da universidade, nessas questões dos movimentos, você tem um trabalho interessantíssimo que reconstrói o movimento político da universidade, aonde estão personagens como Flávio Dino, Jefferson Portela, o juiz Douglas Martins, Márcio Gerri, Paulo Madeira, nosso amigo Edilson Araújo, Ney Belo, Froy Sobrinho. Exatamente. Esse trabalho, assim, você já considera que ele terminou ou que você já lançou, já publicou na internet algumas partes? Fala um pouco sobre esse trabalho, Félix. Esse foi um dos trabalhos, Geraldo, que mais me deu prazer em realizar. Na verdade, era um projeto multimídia chamado Maio 86. Isso. Né? Como eu vivi, assim como você também viveu, e muitos dos nossos amigos viveram os anos 80, principalmente na universidade. A saída da ditadura militar. Isso, né? A gente estava ali respirando ares de democracia. Né? Experimentando, né, Félix? Ali uma situação nova ali, ainda meio com medo, ainda com a sombra da ditadura ali nos rodeando, principalmente o campus da universidade. Que era muito perseguido, né? E continua sendo. E ainda tinha ali vultos de Polícia Federal querendo descobrir coisas, agentes infiltrados em salas de aula e tal. Então eu tentei reconstruir uma história que a gente viveu, que foi a história dos movimentos políticos e culturais dentro da universidade. E, curiosamente, o que acontecia na Universidade Federal do Maranhão, naquele período ali, segunda metade dos anos 80, principalmente, e essa segunda metade dos anos 80, ela é herdeira daquilo que se fez no final dos anos 70, que o primeiro surto político foi a greve da Via Passagem, em 1979. Está na nossa abertura aqui. Em setembro de 1979, com outros personagens, esses abriram caminho, esses foram os precursores,
os caras que abriram o Mar Vermelho para a nossa chegada lá na frente. E ali estava lá Jomar Fernandes, Juarez Medeiros, Marcos Igreja, o que foi da Coliseu, que eu não me lembro o nome dele agora, enfim. Acho que estava Luiz Pedro também. Tinham vários personagens. Então essas pessoas abriram caminho para que isso se fortalecesse o movimento dentro da universidade. Renato Dionísio, isso. E alguns outros. Então, na segunda metade dos anos 80, foi quando se deu a nossa chegada na universidade. Daí o projeto chamasse Maio 86, que é uma brincadeira, é uma analogia com Maio 68. Maio 68 da França. E o Maio 86 é exatamente aquele período de maio de 1986, quando muitos de nós estávamos chegando ali, tinham acabado de desembarcar na Universidade Federal do Maranhão, e vários episódios aconteceram ali naquele período, né, como a exibição do filme Je vous salue Marie. Exibição não, a proibição. Foi exibido na universidade, foi exibido na universidade, mas no circuito aberto foi proibido pelo Sarney. Foi proibido, foi uma decisão do presidente Sarney, pressionado pela Igreja Católica, porque o filme tratava de uma Maria mais... uma Maria mais humana, né? Diferente, era uma frentista de um posto. Exato, e então, que nem tem a ver com, ao fim e ao cabo, né, Félix? Não, mas isso de certa forma contrariou os interesses da igreja. A igreja pressionou o presidente Sarney e ele proibiu a exibição do filme no Brasil. E como estava proibido, nenhuma sala de exibição poderia passar o filme, os estudantes encontraram um meio de buscar uma fita pirata em Teresina, trouxeram para cá e chegaram até o auditório, onde uma multidão de 2.000 pessoas estava lá amontoada no auditório que cabia no máximo 500 pessoas. Tentando desvendar Godard. O que era Godard e o que dizia aquele filme, o que ele dizia sobre, sobre Maria e sobre a igreja, de tão grave assim, a ponto de ser proibido. O certo é que o filme foi passado, virou até uma espécie de pilhéria isso, porque o filme foi passado numa TV de 20 polegadas no palco, e o filme era legendado em francês. Então tinha um dos militantes do movimento estudantil lá, lendo a legenda e falando nas falas de Maria, fazia um falsete para identificar a fala de Maria. Aí é que não se entende Godard mesmo. Não dava para entender. É certo que o filme foi mais um fato, foi mais uma simbologia do que propriamente uma procura por entendimento do discurso de Godard. E fora isso, teve muita coisa, como festivais de música, projeto Sexta, 6h30, Comunicarte, várias outras coisas que ali era uma espécie era o celeiro dos talentos. O que acontecia na universidade se espalhava no resto da cidade de São Luís e no Maranhão, e virava onda. Então, a universidade, de certa forma, ali naquele período, daqueles anos 80, ela, de certa forma, provocava um medo no establishment. Né? As pessoas que tinham o poder, ou que estavam no comando, de certa forma, ficavam muito preocupadas com aquilo que estava acontecendo ali, porque aquilo ali irradiava para o resto das pessoas, para a população de uma maneira geral. E eu conto essa história num livro, né? Esse projeto deu origem a um livro, reportagem, que na verdade não é livro-reportagem, são crônicas que tratam desses e vários outros assuntos. O livro rendeu um documentário, né, um filme em DVD também chamado Maio 86, um disco com músicas regravadas, mas que são músicas da época, e um LP também que não poderia faltar no projeto, um disco de vinil que retratasse, que fizesse a trilha sonora daquele período. Tudo isso está à disposição lá na MEI? Na MEI também, lá tem à disposição do público que quiser consultar, que quiser mergulhar um pouco mais nessas histórias e em várias outras referentes aos anos 80 e ao comecinho dos anos 90, essas histórias estão registradas nesse projeto Maio 86. Então foi muito prazeroso fazer, porque eu mergulhei mesmo naquilo de forma muito direta, como uma espécie de personagem que estava ali vendo ou no meio de certas cenas lá. Muitas caminhadas, atravessando a barragem para vir protestar aqui do outro lado da cidade, aqui no centro da cidade, em frente aos palácios e tudo mais. E nós éramos jovens e rebeldes, e a gente curtia aquilo de uma maneira, a gente se entregava muito para aquilo, porque a gente acreditava que ali a gente podia mudar o mundo. E para mudar o mundo, a gente precisaria mudar primeiro o reitor. Ou então o preço do sanduíche na cantina. Enfim, a gente tinha que mudar alguma coisa. Se a gente não mudasse o mundo, mas o que a gente mudasse ali já era de bom tamanho. Eu lembro demais que eu entrei na Universidade Federal em 1984.
E eu fui fazer um curso técnico, Química Industrial, Félix. Não sei se eu já te contei isso. Eu sei mais ou menos por alto. E era lá no prédio onde hoje está até hoje a biblioteca, já que a biblioteca nova está lá esquecida, largada, jogada, se estragando, que ninguém nunca terminou. Então está na velha biblioteca no Pombal. Exatamente, no chamado Pombal, que era a gente chamava de Pombal, era Centro de Estudos Básicos. É o SEB velho. O SEB velho hoje em dia. Eu lembro do pessoal de comunicação, que eram todos conhecidos, já que eu fazia parte da Academia dos Párias. Um bando de cabeludos. Isso, eu também era cabeludo, era muito cabeludo, mas embora Geraldo fizesse era. Química Industrial, ou saudade de professor Zé Maria do Amaral, que era tão querido, eu era um bom aluno dele. Eu vi os meninos passando, Paulinho Nocego, nosso poeta cordelista, cantando uma música de protesto com o reitor Cabral Marques. Ele fez uma versão de Genival Lacerda, dizendo ele deu a rádio por uma fundação, porque a Fundação Sosandra que passou a administrar a Rádio Universidade, que está lá sendo usada na UFMA. Não sou eu que vou julgar se foi bom ou se foi mal. Sei que eu passei pela Rádio Universidade, fiz coisas incríveis lá, junto com Paulo Melo Souza, com João de Paula Aragão. Nossa, foi importantíssimo isso. E tinha uma coisa interessante, porque ali naquela atmosfera da universidade, a gente estava ali, aqui no evento, daqui a pouco a gente estava esbarrando aqui, Zé Cabaleiro tocando violão aqui no banco, Rita Benedito tocando ali no palco. Ela fazia enfermagem. Cláudio Pinheiro cantando com ela, Trem do Pantanal, enfim, e nos eventos ali estava a banda Cartaz, que deu origem à Tribo de Já. Enfim, aí tinha Beto Pereira, tinha Gerude, tinha César Nascimento, tinha César Teixeira, que tinha vencido um festival no final dos anos 70 lá também, um festival universitário. Tinha Joãozinho Ribeiro também, que de certa forma estava passando por ali. Então todo mundo que fazia a cultura acontecer no Maranhão estava vivendo aquele momento ali, naquela atmosfera. Então isso acho que foi uma fase muito rica e muito fecunda na história da política e da cultura do Maranhão. E eu acho que não tinha nenhum aparelhamento ideológico, não era um poço de comunistas, tinha gente de todas as tendências lá e se irmanando e discutindo suas diferenças de uma maneira normal. Podemos continuar esse tema, Félix, daqui a pouco, vamos dar mais uma paradinha. Voltamos aqui com os analistas, hoje recebemos o jornalista, escritor, Félix Alberto Lima. Félix, eu gostaria só para a gente arrematar o assunto que a gente finalizou o segundo bloco, essa questão da acusação do aparelhamento das universidades. Eu afirmei aqui no meu momento lá que eu não via aparelhamento, via as pessoas discutindo. Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Se houve aparelhamento, eu até me espanto hoje, Geraldo, quando eu ouço esse discurso de que as universidades, desde ali... As escolas, né? Porque eles estão abrindo... A narrativa é muito disso, de que as escolas e as universidades eram aparelhadas e o comunismo estava ali rondando, Gramsci estava contagiando corações e mentes ali dentro das escolas e dentro das universidades. É uma certa falácia, porque isso não houve. A gente não estava ali preocupado com o discurso de Gramsci, embora alguns estavam, outros não. Acho que a maioria não estava. A maioria estava a fim de sair dali com o seu canudo. E eu acho que a gente via muito era isso, as pessoas preocupadas em sair dali e ir para o mercado de trabalho, ou então experimentar tudo que se passava, que acontecia dentro da universidade. Fosse a cultura, fosse o movimento estudantil, fosse o esporte, que tinha ali o núcleo de esporte também. Então, eu não via essa coisa de gente tentando fazer a cabeça ou doutrinar pessoas para que elas fossem de esquerda ou para que elas fossem comunistas. Então, isso não existiu. Eu não vi isso e convivi com muitas pessoas, pessoas de cabeças boas, de ideias boas, e elas não passaram por isso, não viveram isso. Então, eu acho que esse discurso hoje é meio fantasioso. E é o mesmo discurso que diz que, embora eu veja o seguinte, lá, naquele período lá, as universidades eram muito mais... tinham uma visão muito mais crítica da sociedade. Hoje eu já penso um pouco diferente, mas esse mesmo discurso que diz que a partir daquele momento ali da abertura política, final da ditadura, houve esse trabalho de construção ou de doutrinação
para a esquerda e para o comunismo, é o mesmo discurso que diz que hoje as universidades continuam sendo de esquerda, o que eu acho um grande equívoco. Não existe, hoje pelo contrário, as pessoas continuam mais ainda preocupadas com uma carreira profissional, preocupadas em tirar o seu diploma da universidade. Política estudantil sempre existiu, o movimento estudantil sempre vai existir. E é bom que exista. É bom que exista, que é bom para a democracia. A democracia existe com isso, com os conflitos, com o discurso da dualidade, com essa dialética que é necessária. Mas ninguém ali, eu acho que está preocupado em fazer a cabeça, doutrinar e levar para a igreja, né, os convertidos. Não é isso. Eu acho que é livre, cada um faz o que quer, pensa o que quer, diz o que quer, e esse era o barato da universidade. Principalmente para nós, que éramos garotos ali, na faixa ali dos seus 17, 18 anos, desembarcando na universidade, todos vindo de escolas e com muita sede de conhecimento. E a universidade era aquilo, era um mundo mais aberto e mais dinâmico e com menos vigilância, eu digo a vigilância do bedel, do supervisor da escola, daquela coisa de rotina, de farda, de tudo. Isso é muito abordado no seu trabalho Maio 86. Isso. Eu acho que é uma obra que deveria circular mais no meio acadêmico, viu, Félix? Meus parabéns, é um trabalho belíssimo, eu conheço boa parte dela. E acho que deveria... E os seus outros trabalhos, Félix? Você também mexe nisso? Porque isso que você acabou, tá lá. Você foi falando e eu fui me lembrando de coisas que eu venho lendo na construção, nesse seu work in progress, né? Mesmo. Você tem livros de crônicas também? Tenho livro também? De crônicas, tenho livros... Tem o seu trabalho sobre o Jomar Moraes. O Jomar, sobre que Chagas. foi o penúltimo, sobre Chagas. Isso, eu fiz alguns ensaios. Esse foi o Chagas em Pessoa, que é sobre o poeta Zé Chagas, poeta paraibano, mas que viveu... Criado no Maranhão, enfim. Esse eu fiz... Lá no Apeadouro, morou no Apeadouro, viu, Edilson? Na Estrada da Vitória lá. Esse eu fiz em parceria com o Manuel Santos Neto, grande jornalista. Fizemos juntos esse trabalho, convivemos algum tempo e fomos a algumas caminhadas pelo centro, desbravando a cidade antiga com Zé Chagas e fizemos essa narrativa da vida e da obra dele. Esse livro foi premiado no concurso literário da FUNC, né, e publicado acho que em 2005, 2006. Outro ensaio que veio agora mais recentemente, que foi no ano passado, foi sobre Jomar Moraes. Que você fez junto com o professor... Com o Sebastião Moreira Duarte. E com o Benedito Buzar também, que é o presidente da academia. E esse trabalho, assim, eu fiz uma longa conversa e uma pesquisa sobre a vida e a obra de Jomar, que também eu acho que é uma outra figura que merece ser mais conhecida e lida, porque foi um grande pesquisador, um grande editor, né, e trouxe muita coisa que já estava fora de catálogo, que muita gente não tinha conhecimento, e trouxe à tona através de publicações, de reedições. Então, eu acho que o Jomar foi esse desbravador e deixou um trabalho bacana. O livro sobre Jomar chama-se Jomar Moraes, o Encantador de Palavras. Encantador de Palavras. Então, tiveram esses dois livros aí de ensaios. Fiz um livro de crônicas chamado Um Pouco Mais de 1000 Palavras, mas ele sempre ali passeando em temas como música, literatura e alguns personagens que fazem o dia a dia, o cotidiano aí do nosso Maranhão. E agora é a estreia em poesia, em livro pelo menos? Não. Eu fiz o meu primeiro livro também, esse livro agora pela editora Sete Letras, que é uma editora do Rio. O primeiro livro que eu lancei foi em 2015, de poesia, chamado O Que Me Importa Agora Tanto. Isso. Esse livro eu lancei no Rio, depois fiz o lançamento aqui também. E era ali sim, eu colocava o pé inaugural ali na poesia, muito assustado ainda, meio tateando essa coisa do discurso poético e tudo mais, mas muito seguro daquilo que eu queria fazer, né? E depois dele, claro, aí vieram outras coisas. Poesia eu acho que sempre esteve presente na vida da gente, na minha, na tua. Você produz poesia assim, Félix, no cotidiano? Não há uma disciplina para fazer a poesia, ela surge... uma ideia, aí você anota, você rabisca ali. Hoje você tem a facilidade de ir para o bloco de notas, no smartphone e tal, ou grava mesmo a ideia ali no gravador do smartphone, e depois você vai burilar aquela ideia. E aí ela vai, de repente ela pode se transformar numa poesia, mas pode se transformar numa outra história.
num conto, numa outra parada. Mas é isso, é você pegar a ideia, você não deixar escapar aquela ideia. E eu acho que eu tenho tentado fazer isso. Mas não existe o rigor do fazer poético. Hoje da labuta. Hoje eu vou me concentrar para fazer uma poesia. Não rolou isso. Mas me parece que ontem eu ouvi você dizendo que esse trabalho foi feito nos últimos 12 meses. Foi mais ou menos em um ano. Porque é um trabalho extenso. Para poesia tem um volume. São 80 poemas. São 80 poemas. Não são poemas curtos, diferentemente do primeiro livro, que eram poemas mais objetivos, uma linguagem mais direta, muito na base da autoironia também. Esse não, eu fui mais... são poemas mais dissertados, né? Mais extensos, poemas que desaguam aqui e ali, talvez numa história, num conto, numa ideia vaga sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então esse livro já demorou um pouco mais a fazer, porque ele já foi mais, já teve mais um certo esmero do poeta de querer apresentar esteticamente um trabalho mais elaborado e tudo mais. E os 50 anos também ajudam nessa... Ajuda. Aliás, tem que ajudar em alguma coisa, né, Félix? E não é só gemer na hora de subir no banquinho, né? E a gente volta ao tema inicial, que foi exatamente do seu editorial. E a gente volta à questão da paciência, que você vai... Com a idade você vai conquistando um pouco mais isso, ou sabendo lidar, ou domando as suas ansiedades. E não basta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem... O mundo hoje é muito dinâmico, é muito veloz. Então você tem que ser seletivo nas coisas. E como às vezes o trabalho nos toma muito tempo e nos exaure o ganha-pão, né? O ganha-pão, então, mas você tem que saber que tem alguma coisa ali do lado que pode te dar um prazer. De repente é a poesia, é a literatura, é uma crônica. A música, mas de repente é um futebol. Corte e costura. Tem tanta coisa que você pode compensar com isso. O que você não pode é perder a fé, a esperança e deixar de acreditar que as coisas podem dar certo. E que você não pode se entregar para as agruras que surgem no meio do caminho. Mas, Félix, você chegou aqui na editora Sete Letras, que está se tornando muito tradicional no lançamento de poesia. É uma editora nacional que distribui para o país inteiro. Como é que você chegou lá? Essa editora é uma editora nova, e que tem publicado muitos autores novos. Mas inclusive maranhenses. Tem aí, Fernando Abreu, Josualdo Lima Rego, Samarone, que teve na final do Prêmio Jabuti ano passado. Tem a Lenita também, que publicou recentemente, Lenita Como é que você chegou lá? Eu, através do Salgado Maranhão, que é um grande poeta. Que está nos Estados Unidos, nos representando esses dias. Exatamente, tenho falado com ele aí, é um dos caras que conseguiu... furar, de certa forma, essa barreira que existe da escrita, principalmente da poesia em língua portuguesa, e chegar às salas de aula das universidades americanas. Hoje o Salgado debate e conversa, expõe, ele está circulando várias cidades lá com o seu tradutor. Então foi Salgado que, de certa forma, desbravou isso, abriu portas para mim, apresentou o meu primeiro livro e tudo, e lançamos juntos agora no Rio este trabalho, antes de lançar aqui... Eu vi só as notícias, queria estar lá. Fizemos uma noite maranhense, foi uma bela festa lá, além dos nossos trabalhos, o meu livro de poemas e o dele também, tivemos vários artistas cantando, enfim, artes plásticas lá com Beto Pereira e Cosme Martins e tudo mais. Então, a editora, eu fui muito bem acolhido por isso, cheguei com o meu trabalho debaixo do braço, meio ainda tímido com esse trato com a poesia, mas foi muito bem recebido lá pelo próprio editor, que é o Jorge Viveiros de Castro. Parente do Chico Maranhão? Ele tem um pé no Maranhão, na verdade, a família dele. Então, eu não sei se ele tem parentesco com o Chico Maranhão. Mas os Viveiros de Castro são tradicionais no professor. Josué Montello fala muito nele. Félix, e o lançamento desse trabalho vai ser amanhã, aqui em São Luís? Nesta quinta-feira, amanhã, às 19 horas, na livraria da Associação Maranhense dos Escritores Independentes. A popular AMEI. Que é lá ali no São Luís Shopping. No São Luís Shopping, do lado do supermercado, ali quase, né? Mais pra frente, fácil de acesso para todo mundo. Às 19 horas a gente vai estar lá recebendo os convidados, os amigos, é aberto para quem quiser comparecer. Eu acredito que vai ser uma noite interessante para quem quiser mergulhar na Filarmônica para fones de ouvido. Perfeito, mas não vai embora sem brincar de bloqueio ou compartilha não. Solta aí, meu filho.
Bom, Félix é da cultura, é da literatura, é da poesia, é do jornalismo e é da política também, assim como o nosso programa. Então vamos ver o que tem aí. Bota primeiro. O secretário de Estado da Cultura, Diego Galdino. Grande Diego Galdino, é um jovem empreendedor, embora não tenha nascido ou seja criado na cultura maranhense, mas ele tem muita juventude, muita boa vontade de fazer as coisas. Então eu compartilho, a pessoa que eu boto fé e tenho certeza que tem muito para contribuir para a cultura do Maranhão. Tá vendo, Galdino? Olha a esperança aí no Félix. Vamos fazer o plano editorial de novo. Segundo nome. Tá aí, ó, agora o secretário municipal de cultura, Marlon Botão. Grande Marlon Botão. Coincidentemente também é um remanescente da nossa geração. Era da minha turma na UFMA em comunicação. Na UFMA também foi companheiro de vários projetos políticos, culturais e tudo mais. É uma pessoa séria, reta, que eu tenho certeza também que tem a maior boa vontade. Tem as suas limitações, porque isso é natural do poder público, as limitações financeiras, não dá para abarcar todo mundo, nem todo mundo fica satisfeito com o trabalho que esses gestores da cultura que eles realizam, mas enfim, são pessoas de boa fé e que tenho certeza que têm projetos interessantes para serem executados. Eu compartilho, Marlon Botão. Olha aí, Marlonzinho, vamos fazer o plano editorial, se não, vamos ver, mais um. Opa! Esse aí é o rei das redes sociais, que está lá metendo o dedo no olho do vice-presidente Mourão. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, eu acho que ele, como o próprio pai diz, deve ter sido ele o único responsável pela eleição do pai, porque o pai exatamente atribui isso. Não, ele foi o responsável pela minha eleição. Então, por tudo isso, eu devo tudo isso a ele, então ele pode tudo, ele deve tudo, falar tudo. Que é um grande equívoco. Eu acho que se ajudou a eleger o pai, montando essa parafernália de redes sociais aí que ele usou, mas isso não lhe dá o direito de abusar dos assuntos políticos. O pai é presidente, que deixe o pai governar à sua maneira, ou que deixe os outros que estão no entorno do pai agirem da sua... Ele está criando conflitos agora, usando de uma artilharia direta com o vice-presidente. Isso é ruim para o país, mas é ruim para tudo, é ruim para todos nós, porque isso despenca a Bolsa. Isso hoje mesmo a Bolsa já, que poderia ter... Tudo que foi de bom ontem foi de ruim hoje. Despencou, porque o que foi... O dólar estava beirando os 4 a última vez que eu vi, Félix. O que eles conseguiram avançar de notícia boa para o mercado, e foi a questão da aprovação na CCJ da Previdência, o outro desmanchou. Então o mercado hoje já acordou nervoso com isso, com esse duelo de Carlos Bolsonaro com o vice-presidente Mourão. Tá bloqueado? Então eu bloqueio. Pronto. E para finalizar, vamos ver quem tem aí. Esse está na mídia agora, o deputado federal Edilásio Júnior. Edilásio Júnior é um jovem deputado, também tem um futuro pela frente, é uma pessoa que eu conheço, cometeu a infelicidade de fazer um discurso errado na hora errada, mas eu acho que ele também está certo, de certa forma, sendo muito metralhado por isso e, ao mesmo tempo, estão condenando uma área da cidade como se ela também fosse o mal. Eu acho que a coisa não pode ser dessa forma, o discurso não pode ser... Se ele errou, e eu acho que ele sabe disso, que ele cometeu um equívoco, mas eu acho que ele pode consertar isso, foi infeliz na sua fala, nesse momento que ele usou da palavra lá. Eu acho que ele, como jovem, como deputado, que tem um mandato pela frente aí de 4 anos, eu acho que ele tem muito para contribuir lá em Brasília, brigando pelas coisas do Maranhão. Para consertar nossas estradas, né? Mais do que se envolver em discussões que são pontuais de uma comunidade que, por si só, já é muito bem assistida economicamente. Então, de certa forma, eu compartilho, eu não bloqueio o Edilásio Júnior, não. Muito bem, tá sobrando tiro para ele e faltando para outros, né? Bom, assunto para o nosso... Porque eu acho que ele não é o vilão dessa história toda. Eu acho que nem tem vilão. Então, e se ele é oposição a A ou B, a governo, a prefeitura, a isso, eu acho que o mundo é assim. O mundo é de contrastes, dessa coisa da dialética. Você não pode ter um discurso uno. Você tem que ter o discurso A, o discurso B, você tem que ter oposição. É essa oposição que faz a vida andar e seguir. Muito bem posto. Professor,
Venha mais aqui, venha mais vezes, ligue assim, diga, eu quero ir aí no programa hoje, pode vir ajudar a gente aqui, vou chamar o Edilásio aqui um dia desse e vou chamar para você vir ajudar. Pode Obrigado. fazer, eu estou aqui à disposição, adoro essas conversas, esse bate-papo assim. Isso aqui é uma tribuna muito interessante porque ela, sobretudo, ela é aberta. E é essa dinâmica da conversa que faz a gente se encontrar, né, nessa estrada aí, sem perder a fé. É isso aí. Valeu, Félix. Obrigado à senhora, obrigado ao senhor. Quem puder, quem gostar de livros, vá lá. Esse trabalho está muito bacana, eu estou terminando de ler. Isso aqui não é um espaço para críticas, nem positivas, muito menos negativas, mas eu posso dizer uma coisa. Tem coisa muito boa aqui que faz jus a estar registrado neste livro. Quem puder, vá lá amanhã pegar um autógrafo do Félix e depois me ligue dizendo você tinha razão, é bom. Ou então ligue e diga, você não entende nada, eu não gostei, mas diga por quê. Eu não acredito que vai acontecer. Vá lá conhecer o Félix pessoalmente e vai estar cheio de gente boa por lá. E nós voltamos amanhã com o Natanael aqui junto comigo. Um grande abraço a todos.